Meninos e meninas, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o mercantilismo. Mas o que significa esse mercantilismo, Davi? O que quer dizer isso, esse nome, essa palavrinha, às vezes, né, que pode soar um pouco difícil, né, complicado? Então, olha só, uma definição para o que foi mercantilismo. Foi uma política econômica dos estados modernos europeus. Nós vimos, né, lá atrás, a formação dos estados modernos europeus, principalmente Portugal, Espanha, né, nós vimos como que eles se formaram. Então esses estados eles tinham um mercado próprio, eles tinham uma, né, que nós vamos entender agora, que é essa questão do mercantilismo. Então, se eu pedir para que vocês definam o que é mercantilismo, uma política econômica adotada pelos estados modernos europeus. Mas vamos ver quais eram as principais características desse sistema, né? Como que funcionava de fato o mercantilismo. Então, olha só, metalismo, quando a gente fala de metalismo, nos refere a metal, a moeda. Então, olha só, a riqueza de uma nação se dava pela quantidade de ouro e prata que a nação possuía. Não muito diferente do que ocorre hoje, gente. Como que a gente mede a riqueza no mundo, né, no mundo capitalista? Como que a gente consegue medir, mensurar a riqueza de uma pessoa? Através dos bens que ela possui, né? Eu só possuo uma casa própria, eu só possuo um carro próprio, eu só viajo 2 vezes no ano ou mais se eu tiver dinheiro. Quem tem dinheiro aí, reservas, né, de dinheiro na poupança, por exemplo, nos bancos e investimentos, é alguém que, né, porque a gente parte do pressuposto que alguém que tem o quê? Um acúmulo. Então, olha só, o metalismo é a riqueza de uma nação. A gente enxergava essa riqueza através da quantidade de ouro e prata que essa nação possuía. Mas como que se dava esse acúmulo? Como conseguir ouro e prata nessa época? O acúmulo ele era possível principalmente através das grandes navegações. Então, olha só, as grandes navegações eram necessárias porque poder absolutista concentrado ali no continente europeu. Era necessário, então, depois nós vamos ver a respeito das grandes navegações, adentrar em mares nunca antes navegados, ou seja, mares desconhecidos. Era necessário, então, buscar matéria-prima para produzir, né, as coisas, tudo a gente depende da matéria-prima, né? A gente depende da natureza para produzir absolutamente tudo. Não era necessário se aventurar, navegar, conhecer outros povos. Então, olha só, o acúmulo, e isso está atrelado, né? Nós vamos ver com detalhes depois a respeito das grandes navegações, mas isso está atrelado à questão do mercantilismo. Então, ó, conquistar novos territórios é a ideia da colonização. Eu preciso aumentar o meu território para quê? Para vender aquilo que eu produzo, buscar matéria-prima e principalmente buscar onde que eu encontrava ouro e prata? Na natureza, ok? Então eu iria colonizar novos povos. Vou citar um exemplo. O Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo. Então os portugueses chegaram aqui, eles colonizaram o nosso país, né? E aí eles começaram a explorar o ouro, a prata, né? Explorar também a mão de obra, a ideia da mão de obra, né? A exploração aí da mão de obra. Isso tudo, portanto, foi por conta dos europeus, ok? Aí olha só, dando sequência, ainda vendo a respeito do nosso tema importante que é o mercantilismo, o que nós vamos perceber aqui, olha só, colonialismo, exploração de territórios. Então, citando o Brasil. Brasil, colônia de Portugal. Os portugueses chegavam aqui, impunham as ordens, as leis, e o Brasil, então, passou a ser explorado. A mão de obra, né, os bens naturais que existiam aqui passaram a ser explorados pelos portugueses. Então, exploração de território. Como, por exemplo, um exemplo muito prático disso é a questão da escravidão. E eu vou explorar outra pessoa. Essa pessoa vai trabalhar para mim sem ter um ganho, tá? Então, olha só, o que era explorado pelos europeus nas colônias? Colônias que existiam na África, nas Américas, né? Fora ali do continente europeu. Eles exploravam algodão, o tabaco, açúcar, isso tudo era explorado pelos europeus. Aí vejamos, olha só, outra característica importante do mercantilismo são os monopólios, que é um exclusivo comercial, estando mais uma vez um exemplo entre a relação comercial entre Brasil e Portugal. O Brasil só podia comprar de Portugal. Ah, mas professor, se Portugal vendesse produtos mais caros, por exemplo, do que os ingleses,
Problema. O Brasil só podia, eles monopolizavam o comércio, só podia comprar coisas de Portugal, ok? E vice-versa. Por quê? Porque, na verdade, Portugal, né, explorava o Brasil, então eles conseguiam esse exclusivo comercial aí de fazer também com que o Brasil vendesse mais barato para eles. Ok? Isso que é o monopólio. Monopólio é tomar conta ali daquele espaço. Monopolizar, né? É esse o significado. Outra característica muito importante do mercantilismo é a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Olha aí, ó, a exportação, ou seja, a venda de produtos teria que ser maior do que a importação, do que a compra. Então vejamos, citando Brasil e Portugal, os portugueses deveriam vender mais do que comprar dos brasileiros. Compreenderam? Então olha só, saldo positivo nas relações comerciais. Eu vendo mais do que eu compro. Se eu vendo mais do que eu compro, numa matemática rápida, né? Se eu vendo mais do que eu compro, eu vou ter mais o quê? Mais acúmulo de dinheiro. Eu vou ter mais dinheiro, ok? Eu vou ter uma reserva. Perfeito? Outra característica, todas elas são importantes, tá, gente? Mas outra de suma importância é o intervencionismo. O que é isso? Intervenção do Estado na economia. Aí, como que o Estado faz isso? O que quer dizer intervenção? Por exemplo, vamos falar na nossa questão aqui, né, da escola. Nossa questão educacional. É quando o professor faz uma intervenção ali, quando o menino não está entendendo a tarefa, não está compreendendo a respeito da matéria, tá? Então, intervenção é se posicionar, é chegar ali junto para tentar resolver algum problema. E aí, como que funcionava a intervenção do Estado na economia na época do mercantilismo? O Estado que vai realizar a expansão marítima, ou seja, vai bancar as grandes navegações, o Estado que vai criar os monopólios, o Estado que busca uma balança comercial favorável, ou seja, tudo cabe ao Estado. Aí olha só, galerinha, balança comercial favorável. Exportações, olha aqui o peso da balança, maior do que as importações, meninos. Característica do mercantilismo, acúmulo de riqueza, saber administrar. Olha aí, as moedas aí da época, ó. Quem tinha muitas moedas aí banhadas a ouro, ó. Olha aí que bonito. Seriam, portanto, os poderosos da época. Olha aí, os símbolos, portanto, do mercantilismo. As grandes navegações, né? Busca aí de novos territórios para explorar, busca de matéria-prima, vender aquilo que produzia. Olha aí os metais preciosos, as barras de ouro, as moedas. E a balança, simbolizando aí uma balança comercial favorável. Mais uma imagem aí de barras de ouro. Quem não quer, né, ter uma barra de ouro dessa? É isso que os Estados modernos queriam. Essa era a ideia do mercantilismo, o acúmulo de capital. Tranquilo? Então, olha só, vou terminar com essa imagem falando a respeito do mercantilismo. Mercantilismo é uma matéria muito simples. Vou pedir para que vocês deem uma lidinha, né, na matéria que diz respeito a esse assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição. É sempre um prazer estar com vocês. Conforme eu disse, repito, qualquer dúvida é só chamar o tio Davi aqui. Terei o maior prazer em atendê-los. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para todo mundo.